que é a modelagem Canvas? Mas tem que entender que a diferença entre modelo de negócio e plano de negócio se dá pelo fato de que o modelo de negócio é uma ferramenta mais rápida, mais fácil de fazer, né? E o plano de negócios é um processo mais lento, demorado, né? E que possui vários elementos mais elaborados, né? Dentro desse plano de negócio. Então, vamos iniciar nossa aula apresentando o que é a modelagem de negócios Canvas, né? Então, o objetivo da aula de hoje é explicitar, então, o que é o modelo de negócios, né? Canvas, como ele é aplicado e também fazer com que vocês apliquem na oportunidade de negócios que vocês identificar. Então, o modelo de negócios Canvas, como vocês estão visualizando, ele é representado por esse quadro, né? Então, esse quadro está dividido em 9 blocos. Então, ele possibilita que as pessoas, né, criem seus modelos, ou co-criem, que a gente chama, né, modelos de negócio, analisando esses 9 elementos. Então, ele foi criado em meados do ano 2000, 2004, 2009 também são datas importantes para modelar Canvas. Então, foi criado por Alexander Osterwalder, com a criação de vários outros participantes, 470 participantes. O Alexander é suíço, né? Então, ele desenvolveu esses estudos com esses outros 470 participantes em mais ou menos 45 países. Então, a modelagem de negócio Canvas, ela também pode ser conhecida como um quadro de modelo de negócio. E esse quadro de modelo de negócios, ou modelo Canvas, né, é uma ferramenta de gerenciamento estratégico, onde ela vai permitir desenvolver, esboçar modelos de negócios ou que já existem, né, ou que sejam novos. Então, ela permite fazer um gerenciamento estratégico nesses 9 blocos, né, nesses 9 elementos aí, fazendo um esquema de negócio. Então, o objetivo da modelagem de negócio Canvas é ajudar todos os empreendedores a enxergarem com mais clareza seu negócio. E por quê? Porque o modelo Canvas, ele é extremamente visual. Então, em uma tela, a gente consegue enxergar com clareza um apanhado geral desse negócio, né? Então, o outro objetivo também é analisar a organização, os elementos desse negócio, entender como estão influenciando ou como que isso está funcionando, se está funcionando bem ou não. Então, além disso, permite então essa visualização estratégica na hora de criar o seu negócio. Então, muitas vezes, a modelagem de negócio Canvas também é solicitada para fazer apresentações, para integrar, né, a incubadora, né, ou também fazer com que sejam atraídos investidores para investir capital no negócio. Então, é também uma das ferramentas utilizadas para conseguir investidores para o negócio. A modelo de negócio Canvas, então, facilmente aqui a gente consegue visualizar os 9 blocos. Então, cada bloco determina algum segmento, algum elemento, né, que é extremamente importante para o negócio. Então, e como a gente já mencionou, é algo extremamente visual e prático. Normalmente, nas organizações em si, é bem visual e pode ver que ele é bem colorido. Então, por quê? Para chamar atenção a determinados blocos. Então, normalmente, isso pode estar modificando constantemente. Então, é por isso que normalmente se usam adesivos para serem colados, mas à medida que a gente vai evoluindo e verifica que existem necessidade de alguma modificação, se retira, então, esse adesivo e insere um novo, né? Então, é visual e prático.
Aí vai iniciar, então, a explicação de cada um dos elementos que contemplam a modelagem de negócio Canvas. Então, aqui a gente tem os 9 blocos e vamos verificar eles especificamente em cada um desses elementos. Como vocês podem ver, tem um lado direito e um lado esquerdo bem definidos. Normalmente, a modelagem de negócio Canvas não tem uma especificação assim, você pode, para onde que eu começo nesse quadro, né? Então, existe algumas indicações que dizem que deve ser começado pelo lado direito e ir para o lado esquerdo. Então, essa orientação a gente vai estar seguindo aqui. Então, indo do lado direito para o esquerdo. E por que que existe também essa divisão que é melhor começar pelo lado direito e pelo esquerdo? Alguns estudiosos dizem que o lado direito do nosso cérebro, ele contempla mais as emoções. Então, tudo que está mais ligado às emoções está do lado direito. E os outros elementos estão do lado esquerdo, contemplam mais a nossa razão, né? Então, são aspectos mais relacionados à racionalidade. Então, é nesse sentido também que os estudiosos contemplam e fazem essa divisão de preenchimento. Então, iniciando, né, pelo bloco 1, que a gente verifica aqui, então, segmento de clientes é o bloco 1. Então, segmento de clientes, para que é o segmento de clientes? Então, dentro desse modelo, vai estar especificando com um adesivo. Então, pode verificar que cada um dos elementos aqui possui um adesivo colorido de diferentes tonalidades, enfim, né? Então, no segmento de clientes vai estar o verdinho, como se pensem que você estivesse escrevendo sobre sua oportunidade de negócio. Então, no verdinho vai ser segmentação de clientes e vai contemplar o bloco 1. Então, vamos dar o start aí, pensando em quem são os nossos clientes. Né? Então, eu tenho diferentes grupos de pessoas, organizações que eu pretendo alcançar, que eu pretendo servir. Então, eu preciso pensar para quem que eu vou criar valor. Ou seja, aquilo que eu estou produzindo tem um valor para alguém. Alguém está precisando comprar, ou seja, vai investir os seus sentimentos, né, ou também o que é importante para ela, ou seja, tem um valor específico para ela, então ela vai acabar consumindo meu produto. Mas quem são esses clientes? Né? E quem são eles? Quais são os mais importantes? Então, possuem necessidades comuns, eles são atingidos da mesma maneira, são algumas perguntinhas chaves que a gente pode estar pensando para responder essa segmentação de clientes. Quem são essas pessoas? Então, a gente tem algumas especificações, tipo de mercado que a gente pode estar atendendo a respeito dos clientes. Então, aqui estão inserindo também um exemplo, né? Então, a gente tem uma segmentação de clientes de diferentes formas. Então, pensando nesses tipos de mercado. Iniciando pela massa. Então, a massa, ela não distingue segmento de clientes entre si. Ou seja, um exemplo disso é que meu segmento de mercados, eu tenho uma loja que é de esportes. Então, eu sirvo a massa dos praticantes de esportes. São esses os meus clientes. Mas também eu tenho um mercado específico forte. E qual é esse mercado específico forte? A gente chama de nicho. Então, dentro de esportes, meu nicho é voltado mais para vender produtos relacionados à atividade de futebol. Então, a partir do futebol, eu penso na segmentação desse nicho. Então, existem necessidades diferentes em relação ao futebol. Por exemplo, eu tenho as meninas que jogam futebol, mas eu tenho os meninos que jogam futebol. Os produtos que as meninas usam é igual que os meninos usam? E também a necessidade desse nicho. Eu tenho produtos que são apenas de um valor, que é da classe A, que eu consigo atender a classe A, ou a classe B, C e etc.
vai conseguir comprar os produtos que eu vendo. E existe uma segmentação, eu vendo produtos desse nicho de futebol apenas para crianças que praticam futebol, ou também tem uma idade delimitada, então é essa segmentação que deve ser pensada. Então, é nessa especificação que eu atinjo os meus clientes. Quem são eles, como eles estão inseridos no mercado. Eu também posso, nesse tipo de mercado, pensar na questão de diversificação. Então, eu atendo clientes com necessidades e problemas totalmente diferentes, que é no caso que a gente já identificou lá a massa. Então, eu tenho diferentes clientes e para todos os esportes. Então, ou eu diversifico isso para natação, para basquete, para vôlei, para futebol. Então, eu faço essa diferenciação. Então, cada um precisa de alguma coisa diferente, né? A bola de basquete é diferente da de futebol, da de vôlei. Natação eu preciso de óculos, de touca, enfim. Tudo que eu preciso em relação é diferente, né? Para cada um dos esportes. Também a gente pode estar verificando quais são interdependentes, né? Então, plataformas que são multilaterais, que a gente chama. Ou a gente tem 2 ou mais segmentos de clientes interdependentes. Então, por exemplo, eu compro os materiais esportivos com crédito e o comércio recebe. Então, eu tenho plataformas multilaterais, ou seja, eu tenho 2 segmentos ou mais clientes interdependentes. Né? Então, eu tenho né, que compro os materiais esportivos de alguém com o meu cartão de crédito e o comerciante, ele recebe. Né? Existe essa forma multilateral, né? Ou 2 ou mais segmentos de clientes são interdependentes. Então, se eu só recebo com cartão de crédito e eu não recebo com dinheiro, a gente está extremamente ligado. Se o cartão de crédito não funcionar, eu não consigo receber, né? Então, funciona dessa forma, como é a segmentação dos clientes. Então, verificar, então, dentro dessa oportunidade que vocês têm para fazer aí as nossas atividades, relacionar a segmentação de clientes de vocês. Então, um exemplo dessa segmentação de clientes a gente tem aqui em relação a Casas Bahia, mas também a Ferrari. Então, um exemplo da Casas Bahia, a segmentação de clientes deles é voltada para quê? Pessoas da classe C, D e E que precisem de crédito para comprar ou pessoas buscando preços baixos e facilidade de pagamento. A Ferrari, ao contrário disso, então tem um segmento de clientes que são homens ricos e apaixonados por carros esportivos. Então, imitar bem quais são seus clientes vai ajudar bastante também a verificar os outros elementos relacionados aqui no Canvas. O segundo bloco a gente vai inserir a corzinha rosa, né? Então, a gente estava aqui e vamos pular para cá. Se vocês tiverem dúvida, voltem no desenho da modelagem Canvas como um todo, né? E lá está relacionado cada um dos numerozinhos e a sequência que a gente foi utilizando para fazer aqui as explicações. Então, nesse segundo bloco está relacionado o que é proposição de valor. O que é propor valor? É o que a gente já mencionou anteriormente. Eu estou trazendo algum benefício para, né? Então eu tenho que descrever nesse bloco 2 o que eu estou oferecendo para aquele segmento específico. Então, para aquele meu cliente, eu ofereço valor, o que eu estou agregando para ele? Então, eu estou ajudando ele a solucionar um problema, estou satisfazendo uma necessidade que ele identificou, eu estou ofertando alguma coisa que não existia. Então, alguns elementos que a gente diz que agregam valor estão relacionados aqui a novidades, a performance,
fazer serviços diferenciados, né? Também ter designs totalmente diferentes. O preço pode ser alguma coisa que vai trazer alguma coisa e atraia ele. A marca, o status, reduzir custos de alguns produtos também vai ser uma ação que vai beneficiar e é algo que interessa. Diminuir o valor é extremamente importante para mim, então é desse que eu vou comprar. Redução de riscos, ou seja, muitas vezes eu tenho uma minimização de riscos que outros produtos anteriores existiam, então agora eu trago essa novidade e reduzo esse risco. Acessibilidade, de forma que está mais fácil de comprar. Além disso, conveniência e usabilidade. Para que eu venda, tem que ser usual para alguém, né? Alguém tem que identificar essa utilidade. Se ninguém identificar a utilidade, ninguém vai comprar. Então, aqui a gente também tem essa questão de acessibilidade, está bem relacionada ao momento que a gente está vivendo. Então, as empresas estão tendo que modificar a acessibilidade também, agregando um valor diferente para os clientes, né? Então, estão tendo que modificar essa acessibilidade, normalmente utilizando as plataformas digitais como uma dessas fontes de recurso, né? Então, há um exemplo aqui de proposição de valor. Eu trago aqui os exemplos da Apple e da Subway. Então, aqui a gente tem produtos inovadores, com qualidade e design diferenciado e simples de serem usados. Então, aqui a Apple traz essa proposição de valor. Além disso, a Subway já pensa que a proposição de valor dela são lanches rápidos, saudáveis e personalizados. Então, ela descreve no modelo de negócios Canvas essas especificações de proposição de valor. A gente tem outra proposta de valor aqui relacionada a Starbucks. Então, qual é a proposição de valor da Starbucks? A Starbucks tem uma proposta de valor toda voltada para as lojas, espaços que sejam aconchegantes, prazerosos para os clientes. Então, eles gostariam que as pessoas achassem e chamassem a Starbucks como o terceiro lugar que elas melhor gostariam de estar fora da casa dela, do trabalho. Então, é o terceiro lugar que elas mais gostam. Então, ela tem esse terceiro lugar preferido pelos seus consumidores depois da casa do seu trabalho. Então, aqui é mais um exemplo de proposição de valor. E agora a gente vai para o bloco 3. Então, o bloco são os canais. E o que são canais? Canais é como eu faço, tem um caminhãozinho, é como eu faço a ligação. Exatamente da onde? Da minha posição de valor, o que eu estou gerando de novo, minha proposta de valor vai ser entregue para quem? Para o meu segmento de clientes. Então, tem um caminhãozinho que vai entregar o meu produto para o meu cliente. Então, meu canal vai ter que ser como que eu vou fazer com que chegue isso para o meu cliente. Como que ele vai visualizar isso? Como é que vai chegar até ele? Então, eu preciso pensar como que eu vou divulgar esse produto, esse serviço, como que eu vou avaliar. Olha, o que eu entreguei, ele gostou ou odiou. Então, tem que criar alguma forma de fazer essa avaliação. Também fazer uma proposição, um canal, qual vai ser a forma que as pessoas vão conseguir comprar os meus produtos ou serviços. É online, loja física, como que vai funcionar isso? E como que eu vou entregar? E o meu tem que pensar em todo esse ciclo, todas essas fases desses canais. Aí a gente tem algumas perguntinhas chaves que a gente menciona aqui. Quem são os clientes que querem e por quais canais seus clientes querem ser atendidos? Então, a gente pode estar visualizando e pensando nessa segmentação de clientes que a gente fez lá na frente,
Por exemplo, minha segmentação de clientes são adolescentes. Qual é o canal que eles vão ser mais atingidos? Através da internet? Então, tá nessas formas, né? Então, de que forma eles estão sendo atingidos no momento por empresas que já fazem ou fazem algo parecido com aquilo que eu oferto? Pensar em integrar todos os canais para que facilite também essa utilização ali, as fases, né, nossos elementos aqui, das fases dos nossos canais. Então, quais têm custo maior e quais os benefícios deles? Né? Então, o custo-benefício em relação a esse canal vai ser bom ou não? Né? Então, tem que avaliar essa situação também. Então, tem que pensar também nos canais que são integrados à rotina dos clientes. O pessoal trabalha home office e fica escutando o rádio. Talvez é interessante fazer uma propaganda no rádio, vou atingir também esse segmento de clientes. Então, existem várias formas de canais, né? Então, a gente pode estar utilizando aqui diversas, né? Então, além de contato físico, enfim, a segmentação de clientes presencial, a gente tem o WhatsApp, o Instagram, que também está sendo utilizado com grande força para fazer divulgação massiva. Então, também tem algo que a gente pode estar verificando dentro desses elementos aí, desses canais de comunicação, o que está sendo mais procurado. Então, bem facilita uma abordagem de mercado, que as pessoas gostam mais, faz os trend topics lá, que a gente chama, né? Então, e que está em maior visibilidade. Tem vários aplicativos, vários sites que fazem essa proposição, né, de verificação. Além disso, tem o Facebook, a gente pode estar entregando pelos correios, ou também tem vários outros aplicativos de entrega, né, que os autônomos também se cadastram, como Eu Entrego, tem mais vários outros. Então, o que é comprado na internet, as pessoas físicas, enfim, né, sem ser uma empresa específica, fazem a entrega na sua casa dos produtos que você comprou na internet. Mas também tem os correios, que também são utilizados para essas entregas. E o pós-venda, como é que é feito normalmente? Né? Tem que pensar no meu pós-venda. Eu posso fazer várias perguntas através dos meios digitais e virtuais, mas eu também posso estar ligando, usando o 0800. Tem o saque também, para as pessoas estarem retornando para a nossa empresa para verificar se a gente está conseguindo atender de uma forma legal, né, coerente. Então, esse bloco 3 visa descrever os canais. Então, os exemplos aqui, especificamente aqui relacionado ao submarino. Em relação ao submarino, tem a logística. Então, como a gente mencionou, esses canais de comunicação em relação à logística do submarino. Ele pode muitas vezes ser entregue pelos correios ou operadoras logísticas privadas. Então, aqueles aplicativos que relacionam as pessoas que querem também estar fazendo as entregas. Em relação ao marketing, qual é o canal de comunicação de marketing que a Submarino utiliza? Então, é um site, né? Tem o SEO, tem links patrocinados, publicidades online. Então, a gente tem uma gama gigantesca aí de canais que a gente pode estar utilizando. Aqui no bloco também é pensado em como é feito o relacionamento com os clientes. Então, a gente acabou de pensar em como são feita a nossa comunicação com esse cliente. Como que a gente vai fazer com que esse cliente saiba que esse produto existe, né? Como que eu vou fazer o pós-venda, como é que eu vou vender, mas eu também preciso saber como é que eu vou me relacionar com ele. Então, esse relacionamento a gente pode dividir em algumas categorias. Então, no bloco 4, a gente também vai utilizar um verdinho diferente e vai estar
utilizando nesse quadro aí, verificando as categorias de relacionamento com os clientes. Então, esses relacionamentos podem acontecer com uma assistência pessoal, ou seja, através do funcionário, né? Uma característica é essa interação direta entre o cliente e a empresa através dos funcionários. Então, eu tenho essa assistência pessoal, né? E também eu tenho uma assistência pessoal dedicada. O que é uma diferente da outra? A dedicada é que eu tenho um representante específico para atender um cliente em particular. Então, tenho um vendedor que atende apenas uma empresa, um cliente. Então, é dedicado a esse cliente. Além disso, a gente também tem esse relacionamento com os clientes que pode ser de autosserviço. Então, normalmente são ferramentas que o cliente consegue se servir. Então, existem diversas, né, ferramentas ou, enfim, vários locais que a gente consegue verificar esse autosserviço. Então, por exemplo, nos restaurantes, né, a palavrinha já diz exatamente na plaquinha lá, self-service, né, quando a gente já olha e fala assim, então, esse aqui eu posso me servir. Então, é esse tipo de atendimento, é um autosserviço, você mesmo que vai fazer esse serviço. Então, a gente também tem serviços automatizados, e esses serviços, eles são baseados no quê? Eles são relacionados mais a online. Então, podem ser os caixas eletrônicos, são os apps dos bancos, são os mais comuns da gente estar verificando. Então, são serviços mais automatizados. Então, a gente consegue verificar muito especificamente nesse sentido. Então, tudo que está automatizado, a gente faz a utilização em relação à questão mais online. A gente também tem um relacionamento com os clientes de comunidades. Então, promovem conexões entre pessoas por meio de mídias sociais. Então, como é que são essas comunidades? A gente pode estar verificando que esse relacionamento acontece de que forma? Pensem no Facebook. A gente também tem uma relação aí, essas conexões entre as pessoas ocorrem por meio de mídias sociais. Então, muitas vezes a gente forma grupos relacionados a alguma especificação que cada um gosta. Então, tem características pessoais parecidas, enfim, né? Relacionam e fazem uma comunidade a respeito de alguma proposição, alguma atividade que cada um gosta. Então, essas pessoas, elas promovem conexões por meio dessas mídias. A gente também tem relacionamento de cocriação. Esse relacionamento de cocriação, a gente consegue visualizar essa questão de cocriação bastante no YouTube, né? Então, onde os usuários, né, eles sobem vídeos para o YouTube. Então, essa plataforma é uma integradora, uma cocriação. Eu disponibilizo para que você faça os vídeos, mas anexe aqui. A Amazon também permite que alguns leitores façam as resenhas dos livros vendidos nas lojas para os outros leitores. Também tem algumas outras plataformas aqui, pensando nessas resenhas de livros e tal. Existem algumas plataformas que também fazem com que as pessoas consigam anexar, né? Quais são seus livros, enfim, ou alguma coisa que escreve. Normalmente chamam de fanfic, então existem plataformas para anexar fanfics também, né? Que são histórias que são individualizadas ali, que as pessoas criam, né? Pessoas aleatórias criam, então também tem essa possibilidade de cocriação. Então, algumas perguntas chaves aqui que a gente pode estar fazendo relacionado a relacionamentos, né? Então, pensar como cada segmento de cliente espera ser atendido, né? Como que é esse relacionamento? O que as pessoas mais gostam, né? Como que normalmente esse relacionamento com outras empresas que fazem algo parecido com a sua, elas estão estabelecendo, né? E qual que é o custo desses relacionamentos? Como eles vão estar integrados com tudo que eu estou fazendo, né? Esse relacionamento vai estar integrado com o meu modelo de negócio.
Então, são algumas perguntinhas que talvez servem para que vocês consigam escrever a respeito desse relacionamento que vocês vão ter com os clientes. Então, resumidamente, a gente tem relacionamento com os clientes que são pessoal, então, o atendimento pessoal e o atendimento pessoal dedicado. O impessoal é autosserviço e automatização. Com participação do cliente, então, é co-criação e também estabelecendo e fazendo comunidades. Um exemplo aqui é da Santander. A motivação da Santander é capturar clientes, reter os clientes, incremento de vendas, fortalecimento da marca. Então, como que ela faz esse relacionamento? Não só a Santander, né, mas os outros bancos também fazem mais ou menos a mesma coisa. Então, eles utilizam de agências, de atendimentos por telefone, saque, ouvidoria, as redes sociais, internet banking. Então, como é feito o relacionamento normalmente dos bancos? Aqui está relacionado do Santander, mas basicamente todos eles fazem a mesma forma de relacionamento com o cliente. No bloco 5, o bloco 5 ele relaciona o quê? Fluxo de receita. E aí começa a pensar mais no nosso dinheiro, né? Então, como que isso vai funcionar? Como que as minhas receitas serão geradas, né? E como que esses clientes querem pagar, né? Como que esse dinheiro vai entrar no meu caixa? Então, a empresa vai partir do seu segmento de clientes pensando como os clientes estão dispostos a pagar. Então, pensando lá no meu segmento de clientes, eu pretendo ter clientes da classe B, C, D, E. Então, os clientes estão dispostos a pagar quanto por aqueles produtos, né? Quanto eles pagam atualmente? Então, como estão efetuando esses pagamentos? Cartão de crédito, também tem que pensar como que eles pagam parceladamente. Então, como que eles fazem? Eles preferem assinaturas? Eles preferem de que forma? Então, tem que pensar também nesse como que esse cliente vai contribuir para o valor da receita total. Então, existe aqui o fluxo de receitas que são venda de ativos, ou seja, são coisas que estão relacionadas a bens e ativos, são o que eu tenho fisicamente. Então, meu fluxo de receitas é dos meus materiais que eu tenho, da minha instalação física, né? Como que eu faço a utilização também. Aí tem que pensar também, existem vários tipos de receitas, elas podem entrar por assinaturas. Essas assinaturas, normalmente, elas são relacionadas ao quê? Não sei se alguém já tem algum clube de assinatura, está sendo cada vez mais disseminado isso. Então, muitas vezes, tem um clube de assinatura lá que eu faço assinatura para pagar mensalmente R$ 10 e todo mês eu recebo um livro diferente, mas eu não sei qual vai ser o livro. Então, livro diferente vai vir todo mês, mas é uma assinatura que eu pago para ele vir. É a mesma coisa quando se fazia assinaturas de revista, né? Então, toda revista vem com uma edição diferente. Então, a mesma coisa acontece para, muitas vezes, o pessoal compra vinhos, eu já vi que o pessoal também compra queijos, enfim, tem vários outros tipos de assinatura. Então, a gente também pode estar obtendo receitas da onde, né? Eu posso estar fazendo empréstimo, posso estar fazendo alocação do meu bem do meu bem ativo, então que é o meu local, o meu imóvel, posso fazer alocação, posso estar fazendo leasing, né? Que também está vinculado ao banco. Eu também posso fazer um licenciamento para que eu consiga obter a receita. Posso cobrar taxas de corretagem também, né? Por exemplo, as imobiliárias, como que elas recebem as suas receitas? Elas cobram taxas de corretagem. Ou também eu posso fazer uma publicidade. São empresas que normalmente estão mais relacionadas a publicar sobre determinado
determinada atividade, né? Mas essa publicidade vai me render receita. Né? Então, eu também pode estar utilizando a publicidade para que eu tenha uma promoção e isso vai render mais dinheiro para nós, mais fluxo de receitas, né? Então, aqui um exemplo de uma empresa de aviação, né? E também da revistinha da Turma da Mônica. Então, uns exemplos aqui da Emirates. É a venda de passagens aéreas, né? O fluxo de receitas acontece através da venda de passagens aéreas. Eles também transportam carga, reserva de carros e hotéis, né? Então faz ainda reserva de carros e hotéis. A revistinha da Turma da Mônica, como que é o fluxo de receita? Basicamente vender a receita. Né? Então eu tenho licenciamento de produtos, ou seja, aquele licenciamento, só eu posso vender as coisas da Turma da Mônica. Então tem um bonequinho, tem ursinho, qualquer outra coisa relacionada à Turma da Mônica, as pessoas têm que pagar para produzir, porque eu tenho licença desses produtos, só eu posso vender. Então, também tem venda de animações, né, para essa revista aí, a Turma da Mônica. É assim que se ganha o dinheiro a respeito da Turma da Mônica. Então, vamos para o bloco 6. O bloco 6 está relacionado ao quê? Recursos chaves. Então, esse bloco, ele descreve os ativos mais importantes que a empresa precisa para funcionar, entregar a proposta de valor para o seu cliente. Então, normalmente a gente tem que tipos de recursos? Físicos, humanos, financeiros e intelectuais. Então, eu tenho físicos, que são basicamente são as questões mais relacionadas à matéria-prima, então, o que eu consigo pegar, o que eu consigo visualizar, computador, mesa, né, todas essas questões. Então, esses são os recursos físicos. Eu também tenho que pensar quais são os recursos físicos que eu preciso relacionado a pessoas, quantas pessoas precisam estar trabalhando comigo para que eu consiga desenvolver as nossas atividades para entregar o produto para o cliente. Eu também tenho que pensar financeiramente quanto eu preciso de recurso para conseguir desenvolver as minhas atividades. E também esses recursos intelectuais. O que as pessoas que estão trabalhando, ou todo mundo que está trabalhando nessa proposição de valor aí na nossa empresa, precisa saber para conseguir entregar o nosso produto. Então, são recursos intelectuais. Então, aqui a gente tem aqui um exemplo de recursos da Vale e do Facebook. Então, os exemplos de recursos chaves que o Facebook nos apresenta aqui nos exemplos é que ele precisa o quê? Eu preciso ter uma base de usuários, eu preciso ter uma equipe, preciso ter um servidor e uma plataforma que trabalhe coerentemente, né, e aguente toda essa quantidade de pessoas, essa base de usuários usando. E a Vale, quais os recursos chaves? Eu preciso ter minas para conseguir trabalhar, né? Além disso, eu preciso dos equipamentos para conseguir extrair isso das minas, mas eu preciso ter conhecimento técnico. Sem conhecimento técnico, eu não vou conseguir achar as minas e também não saberei quais são os equipamentos adequados. Então, esse conhecimento técnico para eles também é super importante, é o recurso-chave. Né? Então, pode ver que o recurso-chave faz a ligação entre os dois blocos, direito e esquerdo, né? Então, começando o bloco 7, que é mais relacionado ao lado esquerdo, que é a da razão, a gente começa a pensar em descrever as atividades que precisam ser realizadas. Então, nosso bloquinho aqui de anotações já está no amarelo. Então, eu preciso pensar em quais as atividades principais. Então, o que eu preciso fazer na minha produção? Quais são as atividades necessárias que eu tenho que relacionar aqui para fazer
o produto ou serviço, né? Então, dentro dessa produção, eu preciso. Então, aqui eu tenho que relacionar todas as atividades que eu devo fazer. Além disso, eu preciso, às vezes acontecem problemas, né? Então, eu preciso resolver problemas. Então, pensar em como serão resolvidos os problemas se acontecerem. Então, essas categorias, então, são das atividades principais, né? Então, relacionar todas as atividades, quais atividades que eu vou precisar para fazer o produto, para distribuir o produto, para me relacionar com o cliente, né? E para conseguir ter os recursos, como que eu vou obter essas receitas, né? Então, produzir, pensar nas necessidades, quais atividades necessárias para se relacionar com os clientes, mas também qual é a plataforma, qual é a rede que eu vou utilizar para obter minhas receitas, né? Então, aqui temos um exemplo relacionado às atividades principais da Rede Globo e da Cacau Show. A Rede Globo, como atividade principal, ela relaciona aqui que a atividade principal dela é elaborar programas, produzir programas, vender programas e buscar novos talentos. Então, aqui em relação à Cacau Show, a gente tem relacionado aqui que são desenvolver novos chocolates. A gente tem aqui produzir chocolates, gerir as franquias, né, de distribuição. Ainda também distribuir e vender os produtos dela, né? Então, aqui temos 2 exemplos de atividades principais. Também devemos pensar quais são os nossos parceiros, né? Quem são eles? Então, é o bloco 8, mudamos a cor novamente. Então, a cor amarelinha vai representar os principais parceiros. Então, esses parceiros a gente tem que pensar que são quem? Normalmente, nossos parceiros são aqueles que nos auxiliam a desenvolver as atividades. Quem são as pessoas que nos auxiliam a desenvolver as atividades? São os nossos fornecedores, nossos clientes também, né? Podem ser. Então, quais são os nossos parceiros chaves? Quem são as pessoas que a gente não pode, elas não podem deixar de existir para que a gente consiga desenvolver as nossas atividades. Então, principalmente, eu preciso desse fornecedor, porque a minha atividade é relacionada totalmente ao diferencial que ele produz, eu produzo algo diferente relacionado ao dele também. Então, quem são esses fornecedores, né? Quais os recursos que eu estou adquirindo desse fornecedor, desse parceiro? E relacionar quais são esses parceiros, né? Então, aqui a gente tem um exemplo relacionado ao McDonald's. Quem são os nossos parceiros em relação ao McDonald's? Então, são os fornecedores dos nossos produtos para fazer os alimentos, mas também são os nossos franqueados. Então, esses são os nossos fornecedores e nossos parceiros. É basicamente isso. E aí a gente tem uma plataforma de jogos que é a Zynga. Então, normalmente, quem são os principais parceiros? É o Facebook, App Stores, comunidade de jogos, lojas que vendem cartão pré-pago deles, né? Então, são esses os principais parceiros para estar desenvolvendo, né? Para ter relacionado ali como parceiro-chave. O novo bloco, que é o último, ele está relacionado à estrutura de custos. Então, a estrutura de custos, ela vai relacionar basicamente o que a gente gasta operacionalmente para produzir o nosso serviço, né, ou o nosso produto, quais são os recursos que eu mais utilizo, que são mais caros, quais são as atividades mais caras, quais são os meus principais custos. Então, relacionar quais são os nossos principais custos
relacionados à atividade que está sendo desenvolvida. Aqui temos 2 exemplos relacionados a Claro e a TAM. Então, a Claro, os principais custos dela estão relacionados à infraestrutura da rede, também as lojas, os funcionários, marketing e o call center. Já a TAM diz que sua estrutura de custos, ela tem como principais custos, então, os aviões, as manutenções desses aviões, o combustível, marketing, os funcionários, o call center e o sistema de TI. Então, esses são os principais custos dessas empresas. Então, aqui a gente tem o quadro Canvas, né, de forma mais completa. Então, a gente acabou de ver exemplos de todas esses 9 blocos, de todos esses 9 elementos. Então, aqui a gente tem algumas perguntinhas chaves também que a gente pode estar fazendo em cada um desses blocos coloridos aí. Então, que pode ajudar a responder a respeito dessas perguntas, enfim, desses elementos que devem ser preenchidos no bloco. Então, aqui nos blocos de segmento de clientes, em relacionamento com os clientes e os canais, sempre pensar, né, para quem eu estou fazendo isso. E a proposta de valor é o que eu estou propondo, né? Além disso, eu tenho que pensar como envolvo as parcerias principais, as atividades principais e os meus recursos principais. E pedir quanto, então, relacionado a custos e as fontes de receita. Quanto de receita eu preciso para conseguir manter tudo isso que está em cima no meu bloco, né? Então, eu já penso assim, que a fonte das receitas e de custo é a base de sustentação para tudo que está em cima, né? Eu não tenho fonte de receita e eu não consigo controlar meus custos, ou os meus custos são mais elevados do que a minha proposição de valor tá me fornecendo, então eu tenho que repensar estrategicamente, né? Então, por isso que esse bloco, visualmente, é bem fácil de identificar, muitas vezes, o que está sendo feito de errado ou estratégias que podem ser feitas em determinados blocos. Então, por isso que, normalmente, ele é feito com a nota e cole, né? Ou com papéis para que sejam adesivos, né? Para que sejam retirados à medida que a gente tenha necessidade. Então, aqui um exemplo relacionado a Spotify, preenchendo essa estrutura, né, nos nossos 9 blocos aí. Então, pensando no segmento de clientes do Spotify. Quem são os clientes do Spotify? Podem ser os usuários gratuitos, podem ser os assinantes, mas também a gente tem os anunciantes. Então, eu tenho 3 segmentos de clientes diferenciados aqui. Então, pode ver que a proposta de valor para cada um desses clientes também é diferenciada. Claro que eu posso ter um segmento de clientes apenas, só assinantes. Então, se for o caso de vocês, então a proposta de valor só vai ser para esse. Nesse caso, temos 3 segmentos de clientes. Então, pensando nesses 3 segmentos de clientes, os usuários gratuitos, a proposta de valor deles é acesso limitado às músicas via streaming com propagandas. Então, toda vez que escuta música, tem propagandas no meio. Agora, os assinantes, eles podem ter acesso às músicas via stream, mas elas não vão ter propagandas, né? E eu também consigo fazer download. Agora, os anunciantes, eles têm um espaço publicitário para anúncios gratuitos, né? E se eu pagar também, eu posso estar tendo mais vinculações desses anúncios. Então, tem esses 3 proposições de valores para os nossos 3 segmentos de mercado. Então, como o Spotify faz a conexão desses clientes? Como é o canal de comunicação? Como eu atinjo os meus clientes? Então, os meus canais são basicamente o app e também o site.
Então, esses são os canais de comunicação. E como é o relacionamento dentro da Spotify, no caso, né? Como é esse relacionamento cliente Spotify? Esse relacionamento, ele é relacionado à automatização, né? Então, normalmente, as músicas que você vai escutando são relacionadas a algoritmos, e esses algoritmos vão fazendo recomendações de músicas à medida que você vai identificando suas características. Em relação ao fluxo das receitas, o fluxo das receitas também ele está segmentado de acordo com os clientes, então pode verificar. E os nossos adesivinhos, eles estão das mesmas cores para que a gente não se perca. Então, os anunciantes estão relacionados ao roxo, as assinantes estão relacionadas ao laranja e o amarelo está relacionado no caso, né, usuários gratuitos estão relacionados em amarelo. A mesma coisa aqui em relação ao fluxo de receitas. Então, o fluxo de receitas dos usuários gratuitos, de que forma é o fluxo de receitas? É gratuito. Já os assinantes, eles pagam uma mensalidade fixa. E os nossos anunciantes, eles pagam taxa por tipo e frequência de exposição. Então, esse espaço é vendido de acordo com a frequência que ele quer anunciar e quer expor. Então, lá para o nosso recurso-chave, que é o bloco 6, relacionado ao Spotify. Qual é o recurso-chave da Spotify? São os contratos de licenciamento. Ou seja, esses contratos de licenciamento, ou seja, normalmente os artistas nem mais produzem CDs, enfim, né? Então, eles já relacionam diretamente a plataformas digitais. Então, tem vários contratos de licenciamento entre artistas e a Spotify. Então, exatamente isso são os meus recursos-chave. Se eu não fizer o licenciamento, eu não vou conseguir estar divulgando. Então, o meu recurso-chave é ter contratos de licença. Também plataformas tecnológicas que relacionam e fazem com que exponham o Spotify em outra determinada plataforma para que as pessoas acessem o Spotify. E um recurso-chave também para eles é a marca. A marca já está consolidada, então é um recurso-chave. Pode ver que quando você olha para esse símbolo, você já sabe que é Spotify. Então, é uma marca bem reconhecida. As atividades chaves. As atividades chaves principais da Spotify é o desenvolvimento e a manutenção da plataforma. Então, tem que estar em constante manutenção essa plataforma. Então, outras atividades principais estão relacionadas ao esforço comercial junto às gravadoras, artistas e os anunciantes. E os parceiros-chave. Se eu não tiver aqui, tudo isso aqui também vai para o espaço, né? Então, os meus parceiros-chave são as gravadoras, os artistas independentes também. Então, é possível que o artista independente consiga subir as suas músicas para a plataforma. E a estrutura de custos do Spotify. Ela está relacionada ao quê? Quais são os nossos custos? Eu pago os royalties para quem? Para os nossos artistas e para as gravadoras. Mas eu também tenho uma equipe por trás de todo esse processo aqui. E aí, então, esses são os meus custos mais altos relacionados a salários, enfim, benefícios que eu forneço aos meus funcionários. E também o nosso custo é elevado em relação a manter a plataforma ativa. Então, esses são os 9 blocos, né? Esses são os 9 blocos do Canvas do Spotify, como um exemplo para que a gente consiga utilizar para desenvolver a atividade das nossas oportunidades identificadas aí. Então, nesse momento, você vai esperar o que para tirar a sua ideia do papel? Então, vamos lá, né? Então, vamos começar a fazer o nosso Canvas.
preencher os 9 blocos. Quais são esses 9 elementos que vão fazer esse novo negócio aí despontar, né? Então, nosso curso vai ser aplicado na forma que a gente já estava fazendo, né? Em grupos, claro que esses grupos eles são de forma virtual, né? Tem contato para que a gente tenha esse distanciamento social. Então, a gente tem várias plataformas aí que auxiliam o nosso desenvolvimento e também a nossa comunicação. Então, utilizem. Né? Então, acredito que vocês já estão careca de saber quais são eles. Então, busquem o que vocês acham que mais está facilitado para vocês. Então, de acordo com o perfil empreendedor de vocês e as oportunidades que já foram observadas por vocês, então tenham essa ideia de negócio. Eu acredito que vocês já apresentaram o pitch, então com essa ideia de negócio do pitch, vocês já têm uma grande parte da estrutura dos blocos. Então é só transferir o que vocês já pensaram para o pitch para a estrutura do Canvas. Né? Então essa ideia de negócio que vocês usaram para fazer o vídeo do pitch, agora utilizem para preencher o Canvas. Então apliquem esse Canvas, né? E aí, como que vocês vão aplicar esse Canvas? Na aula, normalmente utilizamos o site do Sebrae. Então, o link está disponível ali. Vai fazer um login, uma senha, e ele possibilita, de uma forma bem fácil, que você estruture, então, o seu Canvas. Então, lá você vai estar inserindo qual cor você quer, desenho. É bem fácil, bem tranquilo de estar desenvolvendo a atividade, né, dentro do Sebrae Canvas. Então, dentro do Canvas também tem a possibilidade de gerar um relatório, anexar. Então, esse relatório já gerado, a gente vai anexar no Moodle. Tá? Então, anexando no Moodle lá na atividade relacionada ao Canvas. Eu vou tentar entrar aqui no meu Canvas, só para que a gente tenha um exemplo aqui. Então, olha só, está logado aqui no meu. Então, como é esse Canvas? Olha só, o Canvas de escritório contábil aqui eu mencionei, né? Então, é só para ter uma base. Então, se vocês, no caso, vão fazer o login a senha, vão clicar aqui no novo Canvas. E aí, olha só, a gente tem aqui relacionados o que eu tenho em cores diferentes. Então, aqui, por exemplo, no escritório de contabilidade, eu tenho um segmento de mercado que eu comecei a preencher aqui. Então, a gente tem o segmento de pessoas físicas, empresas já existentes e empreendedores que vão estar inserindo. Então, eu cliquei de uma forma para amplificar ele. Então, a gente tem segmentos. Beleza, preenchi meu segmento de mercado. Ok. Mas aí eu tô querendo fazer a minha proposta de valor. Então, para mim fazer a proposta de valor, eu vou seguir aqui e eu vou adicionar um post-it. Aí vai pedir para mim escolher a corzinha e eu vou estar escrevendo aqui. Então, é bem fácil e no final ele vai possibilitar estar gerando um relatório. Né? Então, você consegue download aqui, certo? Então, fazendo o download aqui, cuidado que às vezes ele corta, tá? Então, tenta antes de fechar, verificar se o download ficou bacana ou se cortou alguma parte. Se cortou alguma parte, eu não vou conseguir visualizar. Então, tentar mandar esse download aí de uma forma que eu consiga visualizar todas as propostas aí relacionadas em cada um dos blocos, tá? Então, através disso, a gente finaliza a aula e seguimos, né, as atividades de forma não presencial. Então, aguardo os relatórios aí do Canvas no Moodle, né? Então, vamos dando sequência aí. Até mais.